Então a igreja esteja orando por ela, pela família, né? Por Marcelene estar lá agora nesse período cuidando da mãe, tá bom? Vamos continuar então nossas meditações na carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos no capítulo 4, versos 7 ao 16. A Cristiane já deu aqui quase um trailer do que eu vou pregar. Nós vamos falar de maturidade, nós vamos falar de unidade, de crescimento. O título é Servindo para a Edificação da Igreja. Nesse texto a gente vai ver Deus concedendo graça, por meio de Cristo, para a edificação da igreja. Eu não sei os irmãos, mas essa carta tem sido riquíssima para mim. E eu não escolhi a carta aleatoriamente. Eu queria falar aos irmãos e pregar aos irmãos expositivamente sobre eclesiologia, né? E essa carta é riquíssima para isso. Mas é diferente de quando a gente lê e de quando a gente para estudar os detalhes, a dinâmica do que Paulo expôs aos Efésios e expõe para a gente. Precisamos amadurecer bastante, seguindo o que Paulo tem escrito aqui. Então já está projetado, convido a congregação a ficar em pé e nós vamos ler o texto. Eu lerei o texto, os irmãos me acompanham. Versos 7 ao 16. Davi, você que está com a mesa, aumenta um pouquinho meu microfone, por favor, só um pouquinho. Mesa não, tablet, né? E o texto diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Esse texto é quase parecido com aquele do capítulo 1 que nós lemos sobre as bênçãos espirituais. Você respira, puxa o ar e lê numa tacada só, né? Então, crescendo, aliás, servindo para a edificação da igreja. Nós vimos na última exposição, domingo passado, sobre a unidade da igreja. Vimos o chamado para viver de modo digno do Evangelho e as implicações na unidade da igreja. Então, no bloco anterior, Paulo chamou a igreja em Éfeso para viver as virtudes da humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros em amor, a fim de preservar a unidade dada pelo Espírito. Hoje nós veremos esse chamado para viver de modo digno do Evangelho, mas agora em relação ao serviço dos dons, com o propósito da edificação da igreja. Os dons de liderança, então, ou dons de ofício, aí depende de cada teólogo, foram dados para que os líderes equipassem outros. Na verdade, os dons aqui são as pessoas, a fim de que todos, então, cooperassem ajustados e alinhados, objetivando o amadurecimento da igreja. Mas o assunto da unidade continua. E eu vou mostrar aos irmãos que a unidade que ele discorreu lá nos versos 1 ao 6, continua aqui até o verso 16. Só que agora, ele explica detalhadamente como essa unidade é dinâmica, se dinamiza no serviço dos dons, para que a igreja cresça, para que a igreja amadureça. Essa é a nossa meditação, então, de hoje. Eu vou dividir o texto aqui em duas partes, tá? Versos 7 ao 10, que Paulo vai mostrar de onde vêm os dons e a razão de recebermos os dons, e depois do 11 ao 16, especificamente os dons sendo operados.
Então, versos 7 ao 10, Paulo começa conectando o assunto anterior. Ele dizia: a graça não está desconectado, não. É sobre a unidade da igreja antes e agora é sobre a concessão dos dons. Numa leitura rápida, parece que ele mudou de assunto, que não tem mais nada sobre unidade. Tem tudo sobre unidade, servindo em unidade. A unidade, então, explicada e defendida por Paulo, segundo o chamado do Evangelho, está agora mais detalhada na maturidade, no conhecimento que a igreja deve buscar e no exercício dos dons. E esse conhecimento não é sobre intelecto, não, tá? É sobre o conhecimento de Cristo. É claro que passa pelo intelecto, mas não é sobre decorar livros, comprar livros de teologia e estudá-los. Então estou conhecendo Cristo. Não é sobre isso. Embora livros de teologia sejam úteis e bons, claro que são. Mas é sobre conhecer Cristo, intimidade com Cristo, conhecer a palavra de Cristo. Então, algumas palavras nesse bloco aqui, nessa perícope de 7 a 16, que demonstram essa unidade que ele falou nos versos 1 ao 6. Unidade da fé, bem ajustado, consolidado, justa cooperação, edificação. São todas essas palavras que mostram que a unidade ainda está sendo um assunto abordado pelo apóstolo. Então, esses assuntos estão interligados. A unidade da igreja não acontece como um conceito estéril. Ah, nós somos unidos. Como? Ah, nós vivenciamos a unidade. Como? Existe uma dinâmica, existe uma vida nisso. Então é no serviço, é no crescimento, na proteção, na cooperação e no exercício de todos que vivemos e exercitamos a unidade. No serviço dos dons, então. Então, nesses versos iniciais, 1 ao 7, Paulo mostrou de onde vieram os dons. Todos os dons. Eles vieram de Cristo. Como ele diz lá no início, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Os dons concedidos à igreja foram resultados da graça de Cristo, conforme a medida da sua graça, o padrão da sua graça. Não é que ele deu um pouquinho de graça a um e mais graça a outros. Não é um copo de medida, é segundo o padrão da graça de Cristo, ele nos concedeu os dons graciosamente. Foi repartido a cada um de nós. Então percebam que o grandioso amor de Cristo por sua igreja, e nós já vimos isso lá no capítulo 3, no final do capítulo 3, desde a fundação do mundo, passa pela salvação, claro, mas passa também por equipar seu povo. E eu tenho dito isso a vocês, a graça que nos salva, que nos salvou, é a mesma graça que nos sustenta nas dificuldades e nos dá força para vencer o pecado, é a mesma graça que nos equipa no serviço dos dons, para servir a igreja, para a maturidade da igreja, para contribuir para a unidade da igreja. É a mesma graça. Então o amor de Cristo demonstrado por sua graça é a base de como nós devemos viver. Cuidar uns dos outros, servir, edificar, não por menos. Dá uma olhada na sua Bíblia, lá no verso 17, o último que nós lemos hoje. Edificação de si mesmo em amor. É no amor de Cristo que a igreja é edificada, que ela cresce, que ela amadurece. Então nós devemos viver como frutos do amor de Cristo, aquele que ele já dispensou a nós, esse grandioso amor. Então a graça derramada sobre a igreja na concessão dos dons é fruto da vitória e do poder de Cristo em sua missão. É o que Paulo vai dizer já já. Porque ele recorre no verso 8 a uma citação não literal do Salmo 68, 18. E ele diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. É um salmo que vai falar sobre a vitória de Deus diante dos seus inimigos. Um salmo onde Deus é chamado de Salvador e Libertador. Um salmo onde o rei lutou contra os seus inimigos e venceu. É um salmo que aponta para Cristo. Pegou os despojos da guerra e distribuiu aos seus súditos. Cristo na sua vitória sobre o mal, Cristo na sua vitória sobre a morte, Cristo na vitória da sua missão, ele subiu aos céus e concedeu dons graciosamente à sua igreja.
É isso. A vitória de Cristo, então, é a razão dele nos dar os dons graciosamente, fundamentado na sua graça. E a vitória parece mais nítida nos versos 9 e 10, quando Paulo vai fazer perguntas retóricas. Quem é esse que subiu, senão aquele que desceu até as regiões inferiores da terra? E ele explica no 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então o apóstolo está falando da encarnação de Cristo. Aquele que subiu foi o mesmo que desceu, aquele que encarnou, aquele que foi à cruz, aquele que se humilhou, aquele que foi até as regiões mais profundas da terra, provavelmente aqui a sepultura, ou a própria humilhação. Não há consenso. Parece-me que falar da sepultura aqui fica mais adequado ao texto. É o que Paulo falou aos Filipenses, capítulo 2, versos 6 ao 11, sobre a humilhação de Cristo em encarnar, abrir mão da sua glória celestial, encarnar, cumprir sua missão de cruz, morreu na cruz, depois o Pai o exaltou. Então Cristo veio à terra, foi à cruz, mas ressuscitou, não ficou contido pela morte, não ficou contido pela sepultura. Ele venceu a morte, venceu a sepultura, venceu os poderes demoníacos, subiu aos céus, a fim de encher todas as coisas, a fim de assumir seu trono, e concedeu dons à sua igreja, por causa da sua vitória, por causa da sua graça. E olha que a vitória de Cristo já foi mencionada, nós estamos no meio da carta, e ela já foi mencionada diversas vezes, nós já passamos por elas, nesta carta. Capítulo 1, verso 9 e 10, todas as coisas estão debaixo dos seus pés, vai falar do poderio de Cristo, como tudo está subordinado a Ele, porque Ele é o vitorioso. Capítulo 1 ainda, versos 22 e 23, a sabedoria de Deus em Cristo deve ser anunciada aos principados e potestades, pela igreja, a igreja que anuncia, porque Cristo venceu todo o poder do mal. Capítulo 3, versos 10 e 11 também vai falar, aliás, 10 e 11 aqui vai falar da sabedoria a ser anunciada pela igreja, da vitória sobre o mal. E mostra então que a vitória de Cristo, sua união com a igreja, cumpre o propósito de Deus, propósito cósmico de Deus, no universo, na história, de dinâmica, de serviço, de amadurecimento, de fidelidade, para sermos todos edificados conforme Cristo. Percebem que tudo está conectado? A vitória de Cristo foi a vitória sobre o mal, mas não se resume só a isso, não é só isso. A vitória de Cristo sobre o mal, a vitória de Cristo sobre a morte é também para nos conceder dons para a edificação da igreja, que é o corpo dele, que no final das contas é para a glória dele, é sobre Cristo, tudo é sobre Cristo. Essa carta é extremamente cristológica. Então a vitória de Cristo foi compartilhada conosco na salvação e também nos dons. A vitória de Cristo também é para o serviço. Percebe como a história dos desigrejados vai caindo por terra? Esse negócio de eu estou bem, mas não quero igreja, isso não existe, isso não é bíblico, isso não é dos céus, não é do Espírito Santo. Não, eu sou da igreja, mas eu vou lá a cada 6 meses, então é pior do que o não crente, porque já experimentou um pouquinho, já conviveu um pouquinho, mas nega a noiva, nega o corpo de Cristo. E não quer comunhão, não quer servir, só quer a graça das bênçãos, mas a bênção de servir não. Isso é comunitário, isso é sobre corpo, um corpo, porque nós temos um Senhor, um Espírito. Foi a meditação lá nos versos 1 ao 6. Versos 11 ao 16 então, após demonstrar de onde procedem os dons, e todos os dons, e o verso 7 ao 10, eu acho que eu falei 1 ou 6, né? 7 ao 10, demonstra de onde vêm todos os dons, embora ele não vá relacionar aqui todos os dons, tem outras listas em outras cartas, eu já falo quais, mas ele está mostrando de onde vêm os dons. Todos os dons vêm da graça de Cristo, que venceu, o vitorioso nos concedeu dons, com um propósito. Mas ele vai falar aqui sobre dons de liderança, dons de ofício, e como eu disse na introdução, são as pessoas, os próprios dons são as pessoas, neste caso aqui.
Essas pessoas foram concedidas, são concedidas à igreja. Embora o foco do texto não seja explicar os dons, não é esse o propósito de Paulo. O propósito de Paulo aqui é mostrar como os dons servem ao propósito do crescimento e do amadurecimento da igreja. Mas é preciso falar um pouquinho desses dons, porque senão eles causam muitas confusões nos dias de hoje, não para a igreja daquele tempo, para a igreja de Éfeso, mas para os dias de hoje. E ele cita quatro dons de ofício, ou 4 pessoas, né, capacitadas pela graça de Cristo para instruir a igreja. Ele fala, ele mesmo concedeu, veja que é Cristo quem dá, é Cristo quem escolhe essas pessoas, tá? Não é um teste vocacional, igual a gente faz aí nas empresas, no ensino médio. Deixa eu ver a profissão que você se encaixa, aí faz um teste vocacional com 30 perguntas. Se você mudar umas 5 perguntas ali, você já cai em outra profissão. De médico você passa em engenheiro. Se você mexer mais um pouquinho, você vai para a área social. Então, assim, um apontamento meio estranho, mas existem os testes vocacionais. Não é sobre isso. Nem é sobre currículo. Você é legal. É Cristo quem concede os dons. Cristo quem escolhe esses líderes. Na verdade, escolheu aqui. Tem 2 que permanecem, ou talvez 1. Então, ele mesmo concedeu, verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. São essas pessoas. Essas pessoas são os dons concedidos por Cristo à igreja, com um propósito. Mas antes da gente ver o propósito, deixa eu desligar o ventilador, por incrível que pareça, incomodando. Antes da gente ver o propósito, vamos pensar um pouquinho, eu preciso meditar um pouquinho com os irmãos sobre essas pessoas, sobre esses dons. Apóstolos. Quem foram? Foram homens específicos, escolhidos diretamente por Cristo. São os 12 e mais Paulo, ou os 11 e mais Paulo, e aí vai depender do teólogo. Eles não existem mais, porque eles precisavam ter visto Cristo ressurreto. Foram chamados diretamente por Cristo para representar Cristo após sua morte, para ser o fundamento doutrinário da igreja. Nós já vimos isso nesta carta. Os apóstolos e os profetas são a base doutrinária da igreja. Eles são o fundamento da igreja, cuja pedra angular é o próprio Cristo, a pedra principal. Então a gente vê em Atos 1, a gente vê em 1 Coríntios capítulo 9, Efésios capítulo 2, 20, que é sobre o fundamento, e os outros textos mostram que os apóstolos foram escolhidos por Cristo e precisavam ter visto Cristo ressurreto. E ainda tinham características específicas, esses homens escolhidos, chamados. Eles tinham também os poderes de sinais, de curas, milagres e prodígios dados por Cristo para autenticar o ministério deles conforme o de Cristo, porque Cristo fazia isso. Então, para que eles representassem Cristo. A gente vê em 2 Coríntios capítulo 12, Hebreus capítulo 2 também. Então, esses homens não existem mais, essas pessoas chamadas apóstolos. Eles cumpriram o seu propósito no início da igreja, tanto que são o fundamento da igreja, o fundamento doutrinário. Os que se autodenominam apóstolos nos dias de hoje não possuem autoridade bíblica, não possuem respaldo bíblico. Eles não lançam mais doutrinas fundamentais para a igreja, porque as doutrinas da igreja, a base doutrinária da igreja já foi lançada e foi escrita, inspirada pelo Espírito Santo. Então, esses que se dizem apóstolos estão fora do que a Bíblia ensina. Não existem mais. Cumpriram o seu propósito no início da igreja. Ainda diz sobre profetas. Foram homens escolhidos por Deus para serem boca ao mundo, dizer ao povo a vontade de Deus, falavam inspirados diretamente pelo Espírito. Assim como os apóstolos e os profetas formaram o fundamento doutrinário da igreja. Então também já cumpriram o seu propósito nos dias da igreja primitiva. Alguns vão dizer que os profetas do Antigo e do Novo Testamento são diferentes. Eu não vejo diferença alguma. Se pegarmos todos os profetas que aparecem no Novo, que são poucos, e olharmos do Antigo, eles têm as mesmas coisas. Falam em nome de Deus, mandou dizer, o Espírito disse.
Então a mesma coisa, eles são também boca de Deus. Então hoje não tem mais profetas. Alguns vão dizer, alguns teólogos respeitados, que os profetas atuais, existem os profetas atuais, são aqueles para ensinar a igreja sobre Bíblia. Mas esse é o papel do pastor e mestre, não do profeta. O profeta era a boca de Deus. Deus disse, o Senhor mandou dizer, o Espírito disse. Então profetas também não existem mais nos dias de hoje. Nós ouviremos muito por aí. Apóstolo fulano de tal, perto aqui também tem, profeta sei lá o quê, profeta, falta quase sair raio pela mão, parece o Shazam. Não existem mais esses homens, eles já cumpriram o propósito deles, para o benefício da igreja. E a igreja se beneficia hoje com o ministério deles, porque eles que espalharam e anunciaram a doutrina fundamental, a doutrina do evangelho onde iam. E hoje não cabe mais, porque o cânon já está fechado, a Bíblia já foi revelada e fechada. Os evangelistas, homens escolhidos para falarem do evangelho a todo lugar. Alguns dizem que não eram como os evangelistas de hoje, que vão para longe. Outros já dizem que são, sim, como os evangelistas de hoje, que vão para longe. E aí não há consenso. Na Bíblia nós temos 2 relatos de evangelistas. Filipe, um dos 7 escolhidos, e o início do diaconato, Atos 21:8, e depois Timóteo. Paulo, escrevendo a Timóteo, fala sobre isso. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 5. Não há concordância se esse ofício terminou ou não. Se ainda existem homens chamados assim para serem evangelistas hoje, nesse modelo. Difícil dizer. Esse é difícil de dizer. E por último, pastores e mestres. E aqui é a mesma pessoa, o mesmo dom. Tem um artigo só. Não tem os pastores e os mestres. No grego, quando só tem um artigo e tem 2 substantivos, eles tratam da mesma pessoa. É a figura do pastor que nós conhecemos, porque todo pastor deve ser mestre. E mestre aqui não é o sinal de autoridade, não, é de ensino. Todo pastor deve ensinar. Todo pastor deve ter dom de ensino, senão não tem dom pastoral. Pastor não é um CEO de empresa. Embora ele precise administrar alguma coisa, mas não pode chamar um pastor, convidar um pastor, almejando que ele seja um CEO de empresa, um grande empresário, um grande administrador. Não. A Bíblia diz que ele deve ser pastor, cuidar de gente e ensinar gente. Essa é a função principal do pastor. Então é o pastor que a gente conhece. E se o dom de evangelista terminou, difícil dizer, depois do fechamento do cano, o ofício pastoral é o único então que permanece. Se o evangelista terminou, não dá para fechar a questão. Esses são os dons da carta. E embora a gente fique lendo, esteja lendo e meditando, e como a gente ouve muitas vezes por aí, e muito mesmo, profetadas de profetas, e apóstolos que não são apóstolos, é preciso gastar um tempinho para mostrar essas coisas, tá? Mas esse não é o propósito de Paulo, falar dos dons. Ele apenas indica os dons. E ele agora tem um propósito a partir do verso 12. Para que esses dons, para que essas pessoas foram dadas à igreja? Esses homens, esses dons foram dados com um fim específico, não para glória pessoal, nem para lucro pessoal, mas para equipar os santos, capacitar os santos, capacitar os crentes, para aperfeiçoar os crentes, para o propósito final de edificação, crescimento, fortalecimento da igreja. Então esses homens foram chamados por Cristo, segundo a graça de Cristo, para que então fortalecesse e capacitasse a igreja a servir, para o bem da igreja, para o crescimento da igreja. Por isso que são pessoas e dons de liderança. Mas também são dons de serviço, porque é servir a igreja, assim como os demais dons nas outras cartas, nas outras listas, também são dons de serviço. Nós temos uma lista em 1 de Pedro, capítulo 4, Romanos 12 e 1 Coríntios 12. Então esses líderes foram dados à igreja para capacitar os crentes, aos ministérios diversos da igreja, de todo o tempo, de toda a época. Pastores, então, ou evangelistas, caso permaneça,
Não são faz tudo. Engana-se quem acha que pastor de qualquer lugar. Só que não. É o faz tudo. Abre, fecha, liga, desliga, limpa, varre, corta, pinta, mede, compra, vende. Não. Numa necessidade esporádica, pode fazer. Mas não é o papel do pastor. O pastor foi chamado para ensinar. O pastor foi chamado para capacitar os santos nas muitas áreas ministeriais e de serviço da igreja. Para que todos então façam. Para que todos então participem. É o que a gente vê no final desse bloco de texto. Cada um então tem um serviço a ser implementado, realizado na igreja. Porque se apenas um, ou se apenas um grupo pequeno faz tudo, a igreja se afasta do padrão bíblico. Que é um corpo, já já a gente vai ver isso. E esse corpo fica capenga, fica torto. Porque se um lado só faz tudo, o outro não faz nada. Então a igreja fica desequilibrada. E não cresce para a maturidade bíblica que Paulo escreveu aos Efésios. Todos podem participar. Verso 13 então, Paulo detalha esses dons e da necessidade dos santos serem aperfeiçoados. Para quê? Olha o verso 13. Até que todos, tem um alvo, até que todos cheguem à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A razão então de Cristo dar esses líderes como dons à igreja, é para que capacite a igreja para a edificação do corpo, para que sejamos unidos na fé. E aqui fé é uma ideia de doutrina, tá? Não é o crer. A palavra fé pode ser usada em diversos aspectos. Aqui é a ideia de doutrina. E ainda no pleno conhecimento do Filho de Deus, intimidade, conhecer quem é Cristo, saber quem é Cristo. E ao estado de pessoa, chegar ao estado de pessoa madura, conforme a estatura da plenitude de Cristo. É claro que nós não chegaremos à perfeição como Cristo foi e é, claro que não. Mas esse é o alvo da vida, porque quando Cristo voltar estaremos plenos, e aí sim estaremos plenos, saberemos quem nós somos de verdade, conheceremos Cristo face a face, e o nosso conhecimento de Cristo será pleno, mas ainda não, mas é o alvo a ser perseguido, é o alvo a ser visto e querido na nossa peregrinação. Veja ainda nesse verso a ênfase no todos. Todos na igreja devem desejar crescer na unidade da fé. Todos devem querer, todos precisam conhecer as doutrinas da fé, as doutrinas do Evangelho. Todos devem buscar o conhecimento de Cristo. Todos devem almejar a maturidade. O crescimento na fé não é para alguns, para uma elite, para a diretoria, para o conselho fiscal ou conselho administrativo. Não, até porque é administrativo. Não, é para todo mundo, é para todo crente. Seja ele novo crente ou já maduro, membro de longo tempo. Então é um contrassenso um crente não desejar ler e estudar as Escrituras. Eu sou crente em Cristo Jesus, Ele me salvou por sua graça. A mesma graça que salvou é a graça que nos dá dons de serviço. A mesma graça que nos dá o dom de serviço para o crescimento e conhecimento e unidade da fé. Então não há lógica nenhuma alguém dizer que está sob essa graça de Cristo, porque foi salvo pela graça, e não querer ler e estudar as Escrituras onde se conhece sobre Cristo, e nem orar onde se submete à vontade de Cristo. É um grande contrassenso, de não se importar do aprendizado das doutrinas do Evangelho. E eu não estou falando de teologia, aqueles volumes grandes de teologia, não, eu estou falando das doutrinas fundamentais do Evangelho. Justificação, regeneração, santificação, a obra de Cristo, porque Cristo encarnou, todo o drama das Escrituras, toda a história da redenção. Como crescerá alguém assim e se tornará maduro, se não ler e não dedicar tempo para o estudo das Escrituras? Não vai amadurecer, vai continuar sendo criança.
vai continuar sendo imaturo. E por vezes tropeçando na própria imaturidade, sendo levado por ventos de doutrina, que está no próximo verso. É necessário gastar tempo e neurônio para ler e estudar as Escrituras, para conhecermos Cristo, para conhecermos as doutrinas principais do Evangelho, para conhecermos o Evangelho. Senão a gente vive de ouvir dizer que Cristo veio, ouvir dizer que aconteceu assim, ouvir dizer que na sua igreja prega assim. Leia a Bíblia e você saberá como é. Estude a Bíblia. Então os dons não foram nos dados à toa. Não. A unidade da igreja é algo importantíssimo. Falei na última exposição, Cristiane reforçou isso ainda há pouco. Nós precisamos falar do mesmo modo, falarmos sobre a mesma fé, e aqui eu estou falando de doutrina, para conhecermos o mesmo Cristo e sermos maduros nele. Senão nós vamos fazer como o mundo faz, cada um tem o seu Cristo particular. Não, eu creio em Jesus, mas como que ele é? Não, ele é assim, ele não se importa se eu peco. Mas de onde você tirou esse Cristo? É ela que criou, a pessoa que criou, não está nas Escrituras. E a gente precisa ter o cuidado de não fazer a mesma coisa. Senão a gente cria um Deus segundo o nosso modelo, ou Cristo segundo o nosso modelo, e não é assim. Por isso que Paulo disse que orava pela igreja, que nós já vimos, capítulo 1, versos 15 ao 23, orava para que o Espírito concedesse sabedoria e conhecimento de Cristo, foi para isso. Por isso que Paulo orava pela igreja, capítulo 3, versos 14 ao 21, orava pela capacitação da igreja, para que a igreja compreendesse a grandeza do amor de Cristo e vivesse nesse amor. Mas como é que nós vamos compreender essas coisas se não lermos e estudarmos as Escrituras e gastarmos tempo com isso, tempo de oração? Não vamos amadurecer, não vamos crescer. Paulo está ensinando a prática dessas coisas. Como é que a gente mantém essa unidade? Como é que a gente então serve? Como é que a gente glorifica Deus? Como que a gente vive a plenitude de Deus que nós já vimos? Como? Cristo concedeu dons para que homens ensinassem aos crentes, líderes ensinassem aos crentes, aos santos, capacitassem aos santos, para que todos servissem na edificação da igreja, para viver a unidade da fé, o conhecimento de Cristo, e para chegarmos à maturidade no modelo de Cristo. É isso. E nós sabemos disso. Só que às vezes esquecemos. E o verso 14, então, vai falar sobre proteção e porquê dessas coisas. Olha o verso 14. Por que disso tudo? Para que, tem uma finalidade, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Paulo está mostrando a razão dessas coisas. Foi para que a igreja não se tornasse um menino, criança, imatura, sem conseguir discernir muito bem o que é certo e o que é errado. Assim como uma criança é presa fácil para sequestradores e gente mal intencionada, os crentes imaturos são presas fáceis para o inimigo e presas fáceis para falsos mestres, falsos pastores. Está lotado por aí, lotado. Inclusive na nossa denominação, infelizmente. Crentes infantis não sabem no que creem. Crentes infantis não sabem o que professam. Ah, eu sei que eu sou crente daquela igreja lá, mas me fala do Evangelho. Não sabem. Crentes infantis não se interessam pelas doutrinas da fé, são facilmente arrastados por qualquer vento de doutrina. Sejam sutilezas liberais e demoníacas, sejam legalismo humano, falsos mestres, falsos pastores, sempre atrapalham o bom viver da igreja, o bom viver dos crentes. Por isso que Paulo está dizendo, para servir, para buscar essas coisas, conhecer Cristo, a unidade da fé, ser maduro, a estatura de Cristo,
Algumas traduções dizem no modelo da varonilidade de Cristo, como o homem completo, um homem perfeito. Então a igreja será protegida assim, conhecendo essas coisas. É claro que Cristo protege o seu povo de modo sobrenatural, claro que protege. Nós sabemos disso. Nos sustenta de modo sobrenatural, é verdade. Porque se Cristo nos sustentasse, nós seríamos o quê? Já teria dado errado há muito tempo a igreja, e a igreja permanece até hoje, por séculos, e permanecerá ao longo dos séculos, porque quem nos sustenta é Cristo, de modo sobrenatural, mas também nos sustenta de modo ordinário, de modo comum, quando capacita homens específicos para equiparem os crentes a serem maduros. Cada um, a partir dos seus dons, ensina uns aos outros, ampara uns aos outros, corrige uns aos outros, porque já foram capacitados para isso. E isso tudo é feito a partir das Escrituras. Nas Escrituras, não há outro meio ordinário de amadurecimento e proteção da igreja que não seja a palavra de Deus. Então, é necessário, mais do que necessário, gastarmos tempo e neurônio com as Escrituras, tanto no culto público, quanto na devoção individual, na adoração individual em casa. Por isso a importância da pregação no culto, por isso a importância da leitura bíblica no culto, para que estejamos familiarizados com o ensino das Escrituras. Verso 15 ao 16, seguindo, Paulo mostra que a igreja madura não segue então os ventos de doutrina, das falácias que tem por aí. Olha, mas como tem falácias de loucuras por aí. E eu vou falar agora com muita tristeza. Nós batistas já fomos considerados o povo que estuda a Bíblia. Não somos mais. Nós somos o povo de grandes eventos. A gente faz nossa denominação faz bons e grandes eventos. Agora o povo que estuda a Bíblia, não somos mais, infelizmente. A Bíblia foi trocada por um monte de coisa, um monte de conhecimento humano. Às vezes lê o texto, é só para dizer que abriu o texto e leu alguma coisa. O que se fala depois não é mais sobre o texto, é sobre qualquer outra coisa, e agrada o público fica até, olha que bênção, não falou nada do texto, e as pessoas acham que bênção. Às vezes até falou uma coisa legal, mas o texto não foi trabalhado, e o povo se alegra. E eu estou falando de nós batistas. Infelizmente, minha percepção é que nós não somos mais o povo que estuda, o povo que sabe Bíblia. Já fomos, infelizmente não somos. E aí os ventos de doutrina vão levando. Às vezes levam uma igreja inteira, às vezes levam um punhado, vai para outro lugar. As seitas estão proliferando igual matinho na grama. Sabe aquele matinho indesejado que brota no meio da grama que você não sabe de onde veio? São as seitas por aí. Tem sempre uma revelação nova, embora a revelação já esteja fechada. Mas dizem que tem, mas não tem. Paulo no 15:16, versos 15 e 16, mostra então que a igreja madura resiste a esses ventos falaciosos de doutrina doida. Porque aí ele usa um adversativo aqui, mas, então não são crianças levados por todo vento de doutrina, mas segue a verdade em amor, crescendo em Cristo. A partir da capacitação, do aperfeiçoamento dado ao povo pelos líderes, segundo a graça de Deus, de Cristo, o povo todo então trabalha para a maturidade da igreja. E agora veja como Paulo usa a comparação do corpo para mostrar essa unidade prática no serviço, de modo harmônico, dinâmico, vivo, para o crescimento. Ele diz, seguindo a verdade em amor, crescendo no cabeça que é Cristo. Todos então cooperam de modo ajustado, encaixado, alinhado, harmonioso, onde todas as juntas e ligamentos cooperam, cada um em sua área, cada um em seu ministério, para efetivar o crescimento do próprio corpo, que é a igreja, em amor. Olha no texto, ele diz no 16, todo o corpo,
ajustado, consolidado, juntas, a justa cooperação de cada parte efetua o crescimento para a edificação. É um corpo, em que cada ligamento, cada junta, cada osso, cada pele, está tudo conectado para o bem da igreja, para que essa igreja amadureça e cresça vigorosamente. Hein, amor? A unidade que nós vimos dos versos 1 ao 6 está completamente detalhada aqui, mas agora na dinâmica do serviço, na dinâmica do amadurecimento. Mas é claro que Paulo não está tratando aqui de crescimento numérico, tá? Não é isso não. Ele está tratando do crescimento espiritual, da maturidade no Evangelho. É sobre isso. O termômetro para uma igreja madura não é a quantidade dos seus membros. Embora isso seja bom, se a igreja estiver madura. Porque se a igreja não estiver madura e um monte de gente, vai dar mais problema porque tem mais gente. Então é do crescimento espiritual que aí se espera crescimento numérico. Então mede-se saúde da igreja por outros fatores: conhecimento de Cristo, unidade da fé, maturidade, tratamento interrelacional conforme as Escrituras, que nós veremos depois no mesmo capítulo. Nessas coisas nós vemos uma igreja madura. Então o grandioso amor de Cristo derramado por nós e em nós deve ser vivido entre os membros da igreja no serviço. Nós recebemos dons para serviço, para trabalhar. Deus trabalha, Jesus disse que meu Pai trabalha até agora e eu também, nós também. Deus continua trabalhando com o seu povo, porque a história da redenção não acabou. E hoje nós vimos pela manhã que nós somos tratados como filhos, porque nós temos um Pai Celestial que nos disciplina, então Ele ainda trabalha com o seu povo. Então não há lógica bíblica, teológica, doutrinária, de ficarmos encostados num canto. E eu não estou falando sobre cargos na igreja, porque eu não sei quando colocou isso na cabeça dos crentes, nós crentes, de que trabalhar na igreja tem um cargo. Não é sobre isso. Alguns cargos precisam ser preenchidos, mas trabalhar na igreja não é sobre essas coisas. Então o grandioso amor de Cristo derramado por nós e em nós deve ser vivido entre os membros da igreja no serviço para o crescimento da igreja. Dons não é para a minha exibição. O dom dado pela graça de Cristo para cada um de nós não é para a glória própria, é para a edificação da igreja. O propósito é comum, é comunitário, é para servir, abençoar o outro, para que a igreja amadureça então. E então a igreja demonstrará, na sua vivência, a plenitude de Deus, conforme nós já vimos no 3,19, quando meditamos no texto. É sobre essas coisas. Na minha opinião, isso aqui é um soco no estômago. Isso é um soco no estômago. Para aqueles que já estão caminhando na maturidade, é um incentivo para serem mais maduros. Para aqueles que parecem que já chutaram o balde, isso é um soco no estômago. Para nos chamar a realidade de quem nós somos. Igreja que serve a Cristo, servimos uns aos outros, para o crescimento e amadurecimento da própria igreja em amor, para a glória de Cristo. Começa com o cabeça, a graça que nos concedeu todos os dons, passa pela igreja no serviço e amadurecimento, para a glória do cabeça. A glória não é da igreja. Outro movimento que tem acontecido nas últimas décadas. Igrejas se transformaram, ficaram tão grandes, e tudo bem existir igreja grande, não tem problema nenhum. Só que elas começaram a olhar para si mesmas. Nós somos a igreja mega. Que seria do evangelho se não fosse a gente? Isso é um erro crasso. Nenhuma igreja se sustenta se não for a graça de Cristo. Eu estou falando da igreja local. Nenhuma. Grande, pequena, média, gente rica, pobre, simples, gente de alta classe. Nenhuma igreja se sustenta se não for a graça de Cristo. Por isso que os dons não são para a glória, são para a glória nossa, é para serviço e glória de Cristo.
porque a igreja então amadurece. O que a gente pode então aprender aqui algumas lições e aplicar na nossa vida? Eu separei 3. Quase que eu fiz mais, porque esse texto é muito rico. Eu correria o risco das aplicações serem mais extensas do que a própria exposição do texto. Então eu separei 3. Primeiro, honrem líderes que sejam fiéis no ensino da palavra. E eu estou falando aqui especificamente de pastores mestres. É dever de todo pastor capacitar os santos da igreja local com dieta constante e fiel às Escrituras, para que todos possam servir a igreja com vistas à unidade e à maturidade. Esse é o papel de todo pastor. Deve ensinar a igreja Bíblia. Essa é a função principal de um pastor. Por isso, a pregação não é sobre achismos tirados da cabeça, nem palestra motivacional, são os coaches, que tal um monte por aí, nem sobre ideologias humanistas, nem sobre psicologia, porque também a psicologia já assumiu o púlpito, infelizmente. Pregação é sobre Bíblia. Infelizmente, esses que vão fazer os achismos, as palestras motivacionais, as ideologias e as psicologias da vida, vão falar que é Bíblia, porque vão abrir a Bíblia e vão ler um texto aqui, casual, para falar qualquer coisa que não seja o texto. Por isso a pregação expositiva deve ser valorizada, porque a pregação expositiva é o meio pelo qual se expõe o texto, conforme a intenção do autor. O autor primário, divino, Deus, que inspirou, e o autor secundário, que foram os homens que escreveram, tinta, papel. E a gente precisa lembrar de Paulo a Timóteo, na segunda carta: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Não fiquem ouvindo qualquer coisa. Hoje nós temos acesso a muitas coisas, inclusive a parte de pregação também. Tem um monte, tem coisas boas, mas tem muito lixo, porque não prega a Bíblia. Valorize homens que sejam fiéis ao ensino da palavra, que estejam dispostos a capacitar o povo a viver isso aqui: unidade da fé, conhecimento de Cristo e maturidade à estatura do próprio Senhor. Segundo ensino, segunda aplicação: use seus dons para o bem da igreja. Todos nós temos dons. Os dons aqui foram dados pela graça de Cristo, então são dons espirituais, dons dados pelo poder dos céus. Você não aprendeu na faculdade, nem no seu mestrado e nem na pós-graduação. Foi Deus que te deu. E os dons estão naqueles textos que eu citei. Outro dia a gente pode lê-los com calma. Tem dom de tudo quanto é tipo. Mas nós temos habilidades naturais também. Sabe aquela que você já nasceu com uma facilidade para fazer alguma coisa? Eu vejo esse menino tocando bateria aqui. Eu não acertaria 2 pancadas ali, porque minha mão ia embolar. Mas ele tem habilidade, ele está estudando para melhorar essa habilidade dele. E quando ele tiver mega, ele vai continuar estudando para melhorar mais ainda. Então nós temos dons do Espírito, dons dados pela graça de Cristo, e todos temos habilidades que devem, na minha opinião, ser usados para o bem da igreja.
Todos fomos chamados para trabalhar para a maturidade da igreja. Porque não há um crente saudável que diga assim: eu não quero que minha igreja seja madura. Não quero, eu quero uma igreja bem imatura para dar bastante problema. Nunca ouvi isso. Mas já vi gente querendo uma igreja madura. Eu falei: não, mas façam vocês, porque esse negócio dá trabalho. É claro que dá trabalho. Então todos fomos chamados para trabalhar a maturidade da igreja, para a unidade da igreja, para ajudarmos uns aos outros em amor. O discipulado cristão, ele é feito no meio do povo. Não é o pastor que discipula um a um, é o povo, ensinando uns aos outros segundo a palavra, mas isso requer maturidade, conhecimento. Aconselha uns aos outros, às vezes até dá puxão de orelha uns nos outros. Afinal, nós fomos chamados pelo Evangelho para vivermos juntos. E aí a questão é: você está servindo a igreja com seus dons e habilidades? É para você a pergunta, não é para o outro. Não, o outro lá, ele não serve não. Não, pensa em você. Você serve a igreja com seus dons espirituais, ou dom espiritual, e suas habilidades naturais, que você nasceu com elas? Pense aí. Porque Deus te chamou para desenvolver alguma coisa, para servir de alguma coisa. Servir em alguma coisa. Ou no ministério, ou ajudando um ministério, ou liderando, ou sendo liderado. Então Deus chamou, já capacitou, já escolheu homens para capacitar a igreja. Falta o quê? Falta vontade. Percebem que Paulo está dizendo para a igreja: olha, Cristo venceu, por sua graça concedeu homens como dons, para equipar e capacitar a igreja, para que a igreja então use seus dons para crescer, para amadurecer, para aprender a unidade da fé, conhecer Cristo, e então a igreja seja madura e edificada em amor, conforme lá o finalzinho, e protegida dos falsos ensinos que correm por aí. Já temos tudo, conforme diz Pedro na sua primeira carta, já recebemos tudo para uma vida piedosa. O que falta? Falta decidir, fazer, obedecer, cumprir o propósito do chamado do Evangelho. Lembra lá do verso 1 do capítulo 4, que eu falei que norteia todo o capítulo 4, e até o final do capítulo, até um pedaço do capítulo 6? Eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Nós já fomos chamados para isso. O que falta? Falta vontade. De alguns, né? Outros já atenderam e atendem. Já entenderam e atendem. Ainda sobre as questões práticas da igreja. Viu alguma coisa fora do lugar e você sabe onde é para colocar o lugar, onde que é para ficar? Coloque. Coisa simples. Você viu que alguma coisa está quebrada e você sabe consertar? Conserte. Eu estou falando de coisas simples. Sei lá, vou dar um exemplo aqui, isso aqui quebrou. Eu sei consertar, porque se eu não sei, eu não boto dentro da mão, senão pode estragar, queimar. Eu sei fazer, então faz. Está esperando quem? Um anjo aparecer em forma humana, ou aparecer com 6 asas, conserte o negócio aqui, não vai. Cristo já disse aqui, já capacitou você, já te deu habilidades e dons para fazer. Suas habilidades e dons preenchem alguma lacuna ou necessidade na igreja. Eu estou falando na igreja local, tá? Agora, igreja local, nós aqui, Monte Moriá. Não é a outra, não é a da esquina não, somos nós. Suas habilidades e dons preenchem alguma lacuna, alguma necessidade da igreja? Conversa com o pastor, ele não morde, ele tem cara feia, mas ele não morde. Disponha-se a usar seus dons e habilidades para o bem da igreja. Você os recebeu para isso. Terceiro, cuidado com a imaturidade espiritual.
que é a grande marca do nosso tempo das igrejas, e aí estou falando de todas as igrejas, ou muitas igrejas. Crentes imaturos não gostam de servir, porque dá trabalho, tem que se relacionar com outras pessoas, e às vezes pessoas diferentes. Lembra da unidade? São pessoas diferentes, todas salvas por Cristo, e nós vamos suportando umas às outras em amor. E quando a gente começa a fazer coisas, que a gente vai descobrindo como é que funciona. Crente imaturo não gosta de usar seus dons. Ele recebeu, ele sabe que tem, mas ele não quer usar. Não quer. Crentes imaturos criam obstáculos ao invés de soluções. Reclama de tudo, tudo está ruim. Coopera um pouco com a edificação da igreja, ou às vezes nada. Participam dos cultos públicos uma vez ou outra, assim, poxa, hoje não tem nada para fazer, então eu vou ao culto. Não tem nenhum compromisso com a igreja e com Deus em relação ao culto. Crentes imaturos ainda têm dificuldade na estabilidade doutrinária. Tem sempre uma novidade liberal brotando na sua cabeça. Tem dificuldade em discernir os charlatões. Tem dificuldade de se proteger das falsas doutrinas, porque não conhece as doutrinas. Crentes imaturos têm dificuldade de ver a unidade do Evangelho, porque a unidade do Evangelho é conviver com gente. Tem dificuldade de suportar uns aos outros em amor, não conseguem combinar verdade e amor, que está no texto, seguindo a verdade, verso 15, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Vocês já imaginaram a gente crescer junto? Gente nova, meia idade, jovem, eu estou dando a meia idade para mais, idosos, e todos crescendo juntos, um ensinando os outros, homens mais velhos ensinando aos meninos como serem homens, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas a serem mulheres em Cristo, boas donas de casa, que respeitem seu marido, homens mais velhos ensinando aos rapazes, aos jovens, como ser bons maridos, como ser homens de verdade. Já pensaram nessas coisas? E todos nós crescendo junto, amadurecendo junto, como um corpo só para a glória de Cristo. Ah, mas isso é utopia, pastor, então a gente rasga a Bíblia. Se isso é utopia, a gente rasga a Bíblia, fecha a porta e vai embora. Não alcançaremos perfeição, a perfeição divina, não, mas maturidade é a proposta. Por isso que há de ter maturidade. Viver a verdade em amor. Warren Wiersbe diz assim: verdade sem amor é brutalidade. Aí eu falo mesmo, eu falo só a verdade, doa quem doer. Poxa, não entendeu o Evangelho. Mas amor sem verdade é hipocrisia. Então ama, mas é falso. Também não entendeu o Evangelho. O texto diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. Para que lado? Para onde? Que padrão? O texto segue e diz: em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Já imaginaram então? A gente crescendo assim? Todo mundo junto? A vitalidade da juventude, a sabedoria dos mais velhos, a força de liderança do pessoal da meia idade. Isso é igreja. Igreja que agrada ao Senhor, igreja que glorifica o nome de Cristo, o cabeça da igreja. Então, ao contrário de ser, ou de achar, de viver uma imaturidade espiritual, sejamos todos maduros, que aprendem da palavra, exposta semana após semana. Buscam, então, esses crentes maduros, buscam e se alimentam das Escrituras todos os dias. Todos devem querer o alimento da palavra, para servir com devoção, para trabalhar pela unidade e maturidade da igreja, para se proteger dos ventos doutrinários perversos, e então crescermos todos, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E isso deveria nos alegrar. Isso deveria nos alegrar. Cristo, na sua vitória em graça, nos concedeu dons de serviço para o bem da sua igreja.
para a glória dele, o nosso Salvador. Isso é motivo de alegria. E eu quero terminar então animando você. Ame sua igreja. Sirva à sua igreja. Cristo morreu por ela e se importa com ela. Ele com graça sustenta a igreja, nos salvou em graça e sustenta a igreja em graça. E deu os dons a partir da sua graça, para que vivamos a graça dele, como povo. É isso. E espero sinceramente que o texto, que a exposição encontre solo fértil nos corações de todos que ouviram. Aqueles que já caminham na maturidade, continuem, amadureçam, cresçam mais. Aqueles que não estão, tomem a decisão de mudar de vida, de servir ao Senhor com alegria, de utilizar seus dons, seus talentos, suas habilidades naturais para o bom andamento da igreja. Que o Senhor Deus nos abençoe e Ele abençoa. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e tem misericórdia de nós. Amém. Vamos orar, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, diante da exposição da Tua palavra, Deus, primeiro gratidão pela graça de Cristo e nos conceder dons para o bom serviço na Tua igreja, para a edificação da Tua igreja, para a maturidade da Tua igreja. Senhor Deus, nós pedimos que sejamos uma igreja madura, a igreja Monte Moriá seja uma igreja madura na Tua palavra, seja uma igreja madura espiritualmente, para que os ventos de doutrina, quando passarem, passem ao longe, que não façam nenhum estrago, porque estaremos firmados na Tua palavra. E obrigado, Deus, porque nós temos acesso livre a ela, podemos pregá-la e estudá-la livremente, domingo após domingo, sobre a revelação do Senhor. Capacita-me, ó Deus, para ser o servo que o Senhor quer que eu seja, a fim de capacitar Teu povo a aprender da Tua palavra, para viver a unidade da fé, o conhecimento de Cristo e a maturidade conforme a estatura de Cristo. Dê-me sabedoria dos céus, vigor dos céus para isso. Que todos nós, ó Deus, trabalhando com os dons que o Senhor já nos concedeu em Cristo, trabalhando com as habilidades que o Senhor nos concedeu ao nascer, que todos nós, unidos em um só corpo, trabalhemos para a maturidade e o crescimento da igreja em amor. Nós não somos uma empresa com métodos, com lucros a serem alcançados. Não. Nós somos povo do Senhor, que se reúne semana após semana para adoração ao Senhor. E nessa adoração temos a comunhão do povo, porque a adoração é comunitária. Não são adorações individuais de gente que está perto uma da outra, não. A adoração é comunitária, a adoração é do povo todo, para a glória do Senhor. O Senhor já nos capacitou, o Senhor já nos deu os dons, já nos deu o dom principal que é o Espírito, nos deu o amor de Cristo. Não nos falta mais nada, Deus. Então desperte, Senhor Deus, o vigor e a vontade para que façamos a Tua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Amém.